Eles nos disseram que a evolução tecnológica é uma linha reta, da pedra lascada ao smartphone, do fogo à energia nuclear. Mas e se essa linha estiver quebrada? Existem objetos trancados nos porões dos museus que não deveriam existir. Artefatos que mostram conhecimentos de química, ótica, engenharia e até física nuclear milhares de anos antes de inventarmos essas ciências. Hoje, no História Proibida, nós vamos reescrever a linha do tempo. Aqui estão 8 tecnologias, artefatos e mistérios antigos que provam que o passado foi muito mais avançado do que imaginamos. Seja bem-vindo ao História Proibida. Agora vamos sair da arqueologia e entrar na física nuclear pesada. Em 1972, cientistas franceses analisavam o urânio extraído de uma mina em Oklo, no Gabão, e notaram algo impossível. O urânio já havia sido usado. As proporções de isótopos eram idênticas às do lixo nuclear de um reator moderno. A conclusão oficial foi um reator nuclear natural que funcionou espontaneamente há 1,8 bilhões de anos. Mas a física para manter uma reação nuclear estável, sem explodir e sem parar, exige uma precisão de engenharia extrema. A natureza criou acidentalmente um reator moderado por água que funcionou perfeitamente por centenas de milhares de anos? Ou alguém o construiu? China, ano 132 d.C. O inventor Zhang Heng apresenta à corte imperial uma jarra de bronze com 8 dragões, cada um segurando uma esfera de metal na boca. A corte riu dele, até que uma esfera caiu da boca de um dragão virado para o oeste. Dias depois, mensageiros chegaram a cavalo confirmando um terremoto devastador a centenas de quilômetros de distância, na direção exata indicada pela máquina. Ninguém na capital sentiu o tremor. Este dispositivo detectava ondas sísmicas invisíveis com uma sensibilidade que nossos sismógrafos modernos só atingiram recentemente. O mecanismo interno original desapareceu. Como ele sabia? Em 1901, mergulhadores encontraram na Grécia uma massa de bronze corroído. Parecia lixo marinho. Mas quando a tecnologia de raio-x moderna olhou lá dentro, o mundo da arqueologia entrou em choque. Era um computador analógico. O mecanismo de Anticitera, datado de pelo menos 100 a.C., usa um sistema de engrenagens diferenciais, uma tecnologia que só foi reinventada na Europa no século XVI, mais de 1000 anos depois. Ele calculava eclipses, movimentos planetários e até as datas das Olimpíadas com precisão matemática. Como os gregos criaram uma máquina de precisão suíça em uma era onde supostamente mal dominavam o ferro. Vikings eram guerreiros e navegadores, não cientistas óticos, certo? Então explique. As lentes de Visby. Encontradas na Suécia e datadas do século XI, essas lentes de cristal de rocha não são apenas vidro derretido ou enfeites. Elas têm uma curvatura elíptica precisa, desenhada matematicamente para corrigir aberrações visuais. A qualidade é tão alta que rivaliza com lentes fabricadas por máquinas nos anos 1950. Elas podiam ser usadas para telescópios, trabalhos de precisão ou até cauterização de feridas. Quem ensinou ótica avançada aos vikings 500 anos antes de Descartes formular as leis da refração? Se eles tinham baterias onde ligavam. No templo de Hathor, no Egito, existe um relevo que os egiptólogos juram ser apenas simbólico. Eles dizem que representa uma flor de lótus e uma cobra nascendo, mas olhe com os olhos de um engenheiro moderno. O que você vê é um bulbo de vidro transparente, contendo uma serpente que se parece muito com um filamento elétrico, conectado a um cabo que sai de uma caixa geradora. E aqui está o verdadeiro mistério. Não existe fuligem nas tumbas mais profundas do Egito, como no Vale dos Reis. Como eles pintaram obras-primas coloridas na escuridão total sem tochas esfumaçadas? Com espelhos? Ou com a luz elétrica dessas lâmpadas?
Em 1513, o almirante turco Piri Reis desenhou um mapa mundi impressionante. Ele escreveu nas margens que compilou o desenho, usando mais de 20 mapas-fontes antigos, alguns datando da época de Alexandre, o Grande. O detalhe assustador está no extremo sul. Ele mostra a costa da Antártida com precisão. Mas não como ela é hoje, coberta por quilômetros de gelo. Ele mostra a terra subglacial, a costa real do continente, que está congelada há pelo menos 6.000 anos. Como navegadores antigos mapearam a topografia de um continente que a história diz ter sido descoberto apenas em 1820? Quem estava voando ou navegando na Antártida antes da última era do gelo? A eletricidade é uma descoberta do século XIX, certo? Errado. Nos arredores de Bagdá, Iraque, arqueólogos desenterraram jarros de argila de 2.000 anos que escondem um segredo chocante. Dentro de cada jarro existe uma configuração muito específica. Um cilindro de cobre e uma barra de ferro, isolados por betume no topo. Isso não é um vaso para guardar grãos. Se você encher isso com um ácido fraco, como vinagre ou suco de uva, acontece uma reação eletroquímica imediata. Réplicas geraram até 0,5 volts. Para que serviam? Banhos de ouro, galvanoplastia, medicina ou iluminação? Isso nos leva diretamente ao próximo mistério. Na China, de novo, temos um mistério de escala industrial: as cavernas de Longzhou. 24 grutas artificiais gigantescas, escavadas há mais de 2.000 anos. Para fazer isso, removeram 1 milhão de metros cúbicos de rocha sólida. Não há registros históricos dessa obra faraônica. Não há entulho de pedra em lugar nenhum. E o mais estranho: as paredes são cobertas por marcas de cinzel paralelas e uniformes, do chão ao teto, como se tivessem sido feitas por uma máquina de mineração contínua moderna. Fazer isso manualmente, mantendo a simetria e a inclinação idêntica das paredes, é uma tarefa hercúlea e tecnicamente inexplicável para a época. Um mapa da Antártida sem gelo. Um reator nuclear de bilhões de anos, nanotecnologia na Rússia pré-histórica. Cada um desses itens é uma peça de um quebra-cabeça que a ciência oficial se recusa a montar, porque a imagem final não cabe nos livros de história. Estamos olhando para os restos de uma civilização humana perdida? Ou provas de intervenção externa? Qual desses 8 itens você acha que é a prova definitiva? Me conta nos comentários, eu leio todos. A história não é o que nos contaram. Inscreva-se no História Proibida e continue questionando tudo.